Quem chega para analisar melhor para a gente é o Roberto Pfeiffer, procurador do Estado de São Paulo, também professor de Direito do Consumidor da Faculdade de Direito da USP. Doutor, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Conexão Record News. Eu começo perguntando sobre a questão do calor. A portaria não deixou muito claro que calor é esse, a partir de quanto, em relação à umidade relativa do ar, por exemplo. Está um pouco em aberto isso, não é, doutor? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, é um enorme prazer participar do programa. Boa tarde a todos os telespectadores. E você tem razão, né? Não está claro, mas eu diria que vai se interpretar a favor do consumidor, né? Ou seja, por exemplo, durante todo o verão, salvo talvez no inverno, né? Não se aplicaria a portaria, mas durante todo o verão, independentemente da graduação, né, deve-se aplicar essa portaria e ser permitida a entrada de água e a disponibilização de hidratação aos consumidores. Agora, a gente já mencionou, mas isso vale por apenas 120 dias, não é, doutor? De qualquer forma, o senhor acredita que é um passo importante para que haja realmente uma mudança na estrutura, né, de grandes eventos? Acredito que sim, acho que esse triste episódio deve servir pelo menos como paradigma, né, para evoluirmos. A começar, por exemplo, dessa proibição de entrada de líquido. Isso, a meu ver, era sustentado por algumas normas de duvidosa segurança e, a partir dessa portaria, passa a ser prática abusiva, né? Então, acredito que dali da frente, em todos os eventos, não pode ser proibido que o consumidor leve seu próprio líquido. E eu acho também que, a partir disso, outras regras devem surgir. Porque, por exemplo, a pessoa pode entrar com a garrafinha de água dela de consumo, ou ter acesso à água de graça, ou então a bebedouros. Agora, como calcular a quantidade disso tudo vai depender do tamanho desse evento. Então, acho que a partir disso, eu acho que outras regras vão surgindo para deixar as medidas mais seguras, não é, doutor? Sem dúvida, isso demanda um grande planejamento, né, e isso vai ser paulatinamente aperfeiçoado. Mas eu acrescentaria que já é um direito do consumidor uma estrutura adequada, né? Nenhum evento pode colocar em risco a saúde dele. Então, lá deve estar disponibilizado toda a parte de banheiros, toda a parte de uma acomodação não pode ser superlotada, né, a ponto dele ficar sufocado, por exemplo. A parte também de assistência, por exemplo, um pronto atendimento, uma hipótese de queda, de mal súbito, tudo isso já é uma obrigação dos eventos, né, que muitas vezes não se planejam e não tem uma estrutura adequada para atender os consumidores. Doutor, para ter a liberação do evento, acho que vários órgãos são responsáveis pela emissão de licenças, né? Para ver se está tudo certinho para que o evento possa acontecer. Agora, e durante o evento em si, né? Quem fiscaliza para ver se realmente aquilo que estava no papel aprovado está acontecendo na prática? Isso não tem uma fiscalização em loco, né? Eles têm, lógico, obrigações, por exemplo, de terem lá bombeiros, né? Pessoas de pronto atendimento. Agora, efetivamente, não há um órgão fiscalizador em loco. Porém, cabe uma pesada responsabilização sobre os promotores, né? Então, por exemplo, o que ocorreu fatidicamente no show da sexta-feira lá no Rio de Janeiro é um absurdo, né? Óbvio que houve falhas e o promotor deve responder por ela. E isso deve servir, por exemplo, para futuramente todos não descuidarem disso, né? Então, vai ser muito importante ter sanções exemplares para que, posteriormente, isso não volte a se repetir. Até porque, como você perguntou, né, infelizmente não tem uma fiscalização em loco durante a ocorrência do evento, salvo essas privadas, né, essas providências privadas que devem ser garantidas por parte dos organizadores. E do ponto de vista do consumidor, doutor, o que a gente, né, quando entrou num show desse, está super lotado, não tem água, se vê naquela confusão, às vezes não tem nem como sair de tão lotado que está a situação. O que a gente pode fazer para depois conseguir ir atrás dos direitos? Olha, acho que durante o evento já se pode fazer as necessárias denúncias e, em um momento posterior, né, todo esse desrespeito aos direitos básicos, a uma estrutura que garanta a saúde e o conforto do consumidor podem ser objeto, sim, de reparações, né? Então, o consumidor pode
por exemplo, o PROCON, a Secretaria Nacional do Consumidor também entrar no Poder Judiciário e pleitear indenizações para todo tipo de dano, por exemplo, um atendimento médico ou por uma desidratação que ele teve, assim como, eventualmente, danos morais, a depender da gravidade, né, do atentado à saúde que ele teve. Doutor, um outro ponto é o seguinte, um show foi adiado, né, de um dia para o outro por causa do calor. Não é verdade? E aí a gente mostrou algumas reportagens de pessoas dizendo, olha, eu não vou conseguir voltar, eu tenho compromisso. Outras pessoas falaram, olha, a gente ficou aqui o dia todo na fila se desgastando e o show foi cancelado muito em cima da hora. Em casos como esse, né, quais são os direitos do consumidor que se sentir prejudicado? Uma excelente pergunta. A meu ver, pelo Código de Defesa do Consumidor, como ele estabelece uma responsabilidade objetiva, ou traduzido para o telespectador, né, uma responsabilidade independentemente da causa. Consequentemente, o promotor do evento, o organizador, tem que indenizar esses consumidores. Então, todos aqueles que não puderam comparecer na segunda-feira, né, a data em que foi colocado o evento adiado, podem sim entrar com uma ação pleiteando, além da devolução integral do ingresso, que aparentemente será feito, mas também as despesas com locomoção, por exemplo, passagem aérea, com hospedagem, com hotéis. Por quê? Ainda que a causa do adiamento do evento tenha sido legítima, né, ou seja, o valor excessivo colocado em risco, ele não era imprevisível. Havia inúmeras entidades alertando para uma subida muito elevada. E a promotora não adiou o evento com semanas de antecedência, adiou com 1 hora de antecedência, né? Ou seja, ela deve sim responder porque foi ela que deu causa ao adiamento, né, por a sua falta de planejamento. Doutor, eu acho interessante, eu gostaria que o senhor analisasse aqui junto comigo, porque a Senacom, a Secretaria Nacional do Consumidor, ela estabeleceu nessa portaria, que foi publicada hoje, que os órgãos estaduais e municipais de defesa do consumidor fiscalizem lá o preço da venda de água mineral para evitar o quê? Uma cobrança abusiva. Então, primeira coisa que eu queria perguntar para o senhor, como é que vai ser feita essa fiscalização se hoje, o senhor mesmo acabou de dizer que ela não existe, né? Nada impede dos órgãos entrarem, né, nos shows e fazerem a fiscalização. Agora, sabidamente, não tem, né, pessoal suficiente, né, para fazê-lo. Né? E quando ele fala órgãos de proteção, a gente pode traduzir para PROCONs, né? São os PROCONs famosos, PROCONs estaduais e municipais, que obviamente não terão pessoal para estar em todos os shows, né, em todos os eventos. Vai caber aí uma denúncia por parte do próprio consumidor e sempre é uma questão muito difícil, né, de se levantar exatamente porque é um preço abusivo, né? Não existe, vamos dizer, uma tabela de preço prévia. Mas aqui o que cabe, né, além, sem prejuízo, e acredito que era nos eventos menor porte, né, dos PROCONs municipais, estaduais estarem presentes em loco, caberá ao consumidor as necessárias denúncias, né? Então fotografa lá o menu, fotografa a tabela de preços para uma posterior averiguação. O que se recomenda, acima de tudo, é que passe a ser um hábito, né? Os consumidores levarem o seu próprio líquido, né? A sua própria hidratação, que aí ficarão menos sujeitos a preços elevados. Mesmo assim não é garantia. Todo mundo já viu, né, doutor? Principalmente nas redes sociais, aqueles posts em aeroporto, as pessoas reclamando do preço da água, do preço do salgado, e aí é difícil, porque aí compra quem quer, mas você não tem outro lugar para comprar quando você entra no aeroporto. A mesma coisa se diz ao show, mas agora, como é uma situação de água, de hidratação, uma pessoa morreu, infelizmente, né, num show que era muito aguardado, o sonho da vida dessa jovem era, né, realmente ver a artista e acabou morrendo pelo calor. Claro que muita coisa ainda vai ser investigada sobre a causa da morte, mas tudo indica que foi isso. Quer dizer, é uma situação diferente, nova, que provavelmente a gente ainda vai ter que se adequar aos poucos, não é, doutor? Não, sem dúvida nenhuma, é uma situação nova. E o que deve prevalecer, sobretudo, é tanto o bom senso quanto o atendimento à saúde do consumidor, né? Jamais um momento de diversão pode ser transformado em uma ameaça à vida, né? Então, tem que haver uma adequação
necessária, né, para se ter, não ser um evento superlotado, todo o conforto e a segurança necessária. E essa elevação de preços também é bastante difícil, né, porque você não consegue estabelecer assim, uma tabela de a partir de que valor seria abusivo, mas também contamos com o bom senso dos próprios organizadores, né? Algo que seja muito acima, por exemplo, do dobro do que se costuma cobrar fora, né, já me parece abusivo, né? E quem sabe dali para frente, né, isso sirva para que haja menos ganância e melhor atendimento ao consumidor. Doutor, muito obrigada pela análise, foi muito bom te ouvir. Eu acho que sempre que vem um assunto assim, a gente tem que procurar esclarecer ao máximo para as pessoas que acompanham aqui o Conexão. Uma boa tarde, até a próxima. Eu que agradeço, parabenizo pelo excelente programa e estou sempre à disposição para esclarecimentos nessa área. Obrigada mais uma vez, doutor.